Na hora de formalizar a união, muitos noivos optam por uma celebração diferente. Para alguns, quanto mais original, divertida e surpreendente for, melhor. Neste casamento nos Estados Unidos, a noiva teve que dividir as atenções. Lutadores medievais, super-heróis e coreografias ensaiadas animaram os convidados. Olha só a cara de espanto dela. Neste outro vídeo, o noivo contou com a ajuda dos padrinhos para surpreender a noiva durante a festa. Será que ela gostou? E que tal fazer o álbum de casamento debaixo d'água? Na China, a prática está em moda. Mas e quando o casamento não acontece na juventude? Daí, os papéis se invertem. Na maturidade, são eles, os homens, que querem casar. Essa é uma das conclusões a que chegou um levantamento realizado por um site de relacionamentos. O portal consultou 5.600 usuários com idades entre 50 e 60 anos. O resultado? 25% dos homens querem casar, enquanto entre as mulheres o número cai para 22%. Já para quem passou dos 60 anos, a diferença é ainda maior. 29% dos homens querem trocar alianças, enquanto que apenas 21% das mulheres estão dispostas a dizer sim. Mas enquanto algumas não querem, outras não têm vergonha de assumir que são loucas para casar. Will you marry me? Na praia, no campo, debaixo d'água ou no ar, não faz diferença. O que importa mesmo é eternizar o momento com as melhores lembranças possíveis, reforçando o significado desse, que é um dos atos mais importantes da vida de uma pessoa. Em todos os lugares, em qualquer idade. De todos os jeitos, o sonho de casar continua. Eu acho que é o sonho de toda menina, né? Desde a infância espera por esse dia. Mas e quando o casamento está insuportável? Tudo que eu peço pra você fazer, mas você faz pela metade. Acho que você não entendeu ainda como que um homem é. Entramos no mês das noivas e hoje vamos falar sobre o sonho do casamento. O quanto se gasta, se vale a pena e também como os costumes mudam dependendo da cultura de cada povo. Você sabia que existe uma pesquisa que diz que quanto mais você gasta no seu dia de casamento, menos chance do seu casamento dar certo? A princípio, você pode até achar que isso é loucura, até porque muitos gastam rios de dinheiro nesse dia, justamente para mostrar o quanto o seu amor é grande. O problema está no depois da festa. Acompanhe só essa matéria. Alguns casais não economizam na hora de se casar. O casamento mais caro do mundo, segundo o Guinness Book, o livro dos recordes, foi realizado em um castelo francês. Vanisha Mittal e o banqueiro Amit Bhatia gastaram 78 milhões de dólares. A festa durou 5 dias e o convite era um livro de 20 páginas todinho em prata. Já pensou? Mas não é só fora do país que casais investem verdadeiras fortunas na hora do sim. Nós estamos na Casa Moda Noivos, um evento em São Paulo voltado para o mercado de casamentos de luxo. Aqui é o paraíso para quem quer se casar, mas é preciso preparar o bolso. Preço é a última coisa que elas perguntam, porque eu acho que no fundo elas imaginam que se falar de dinheiro interfere em sonho. O que não é uma verdade, porque no final da história o sonho tem que virar realidade. Realidade é quanto custa. Quanto mais ou menos ela tem que investir de dinheiro? Falar de valor é falar que o céu é o limite. Mas eu acho que um valor de mercado hoje que uma noiva pode se realizar, valor de 10 mil reais. Este mercado não tem mesmo limites. Olha só esse convite, ele é digital. Esse outro aqui se transforma numa bolsa carteira. Os pombinhos querem luxo e comodidade. Neste espaço, foram reunidos os 7 maiores buffets de casamento do estado de São Paulo para que os noivos possam degustar tudo num só lugar. Os tempos mudaram, mas parece que se casar ainda é um sonho. Eu acho que nunca tá fora de moda, né, o casamento. Meu sonho é entrar na igreja com meu pai, então eu faço questão de ter tudo que eu tenho direito.
Casar de papel passado como manda o figurino. De acordo com o IBGE, aumentou o número de casados no Brasil. Em 2013, foram registrados 1.052.000 casamentos, 1% a mais do que no ano anterior. E o número de divórcios também diminuiu no mesmo período, uma queda de quase 5%. Mas o que é mais importante para um casamento acontecer de fato? Todas as vezes que eu vi amigos casarem por impulso, só pela paixão, acabou a coisa não dando certo e durando muito pouco. Mas o jeito que eu imagino para você dividir uma história com alguém é para a vida inteira. Se não tem o amor, o companheirismo, você não tá com uma pessoa que realmente você quer passar o resto da vida com ela, eu acho que isso não vale a pena. É isso que diz uma pesquisa realizada pela Universidade Emory, nos Estados Unidos. O estudo analisou 3.000 pessoas que se casaram e chegou à seguinte conclusão: quanto mais se gasta com a cerimônia, maior a probabilidade de divórcio no futuro. Então, fique atento. Se o investimento for maior do que R$48 mil, a chance do casamento fracassar é de 46%. E o número de convidados também influencia. Em casamentos com 200 convidados ou mais, há 8% mais chances de separação do que aqueles que se casaram numa cerimônia mais íntima. Aquelas que tiveram lua de mel são 41% menos propensas a separar do que aqueles que optaram por não ter. Bom, a razão, segundo o estudo, é porque as celebrações mais onerosas impulsionam o endividamento familiar e uma consequente crise no relacionamento. Se isso for verdade, grande parte dos casamentos entre celebridades está condenada ao fracasso. Um exemplo é o matrimônio da socialite Kim Kardashian com o jogador de basquete Chris Humphries, que custou mais de R$24 milhões e durou eternos 72 dias. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Paul McCartney e Heather Mills gastaram R$5 milhões para dizer o sim. Mas isso não foi nada perto da fortuna que o ex-Beatle teve que desembolsar 6 anos depois, quando o matrimônio chegou ao fim. A ex-modelo exigiu R$84 milhões para tirar a aliança do dedo. E aí, vai querer arriscar? Então, o que a pesquisa diz, olha só, quanto mais se gasta no dia do casamento, mais a probabilidade de fracassar o casamento. Não fomos nós quem falamos, foi uma pesquisa. E não é regra, é uma tendência observada. Tem muita gente assim, ó. Como assim? Mas espera aí, antes da gente explicar o porquê desses resultados, né, de buscar o sentido nos achados dessa pesquisa, nós fomos às ruas de São Paulo para saber qual é o casamento dos sonhos de muitas mulheres. E nós também vamos conhecer a Simone, que só sossegou depois de celebrar o casamento várias vezes. Por que será, hein? Eu acho que é o sonho de toda menina, né? Desde a infância espera por esse dia. Então, acho que toda mulher quer casar. Eu sonhei com um casamento de princesa. Um casamento numa chácara, uma coisa bem romântica, sabe? Você acha que o homem tem o mesmo pensamento que a mulher, o mesmo sonho? Tem. Meu noivo me acompanhou e tudo, ele sonhou junto comigo. Vestidos, arranjos, fotos, buquês. Olhando assim até parece uma loja de noivas. Mas acredite, tudo isso é de uma única pessoa. A Simone e o João renovaram 13 vezes os votos de casamento e estão partindo para a 14ª. Sim, esse ano sem falta. Os dois se conheceram no trabalho. Na época, ele era o chefe. Diz ele que se apaixonou à primeira vista, né? Eu ainda estava ali como funcionária, né? Morrendo de medo de ser mandada embora, enfim. Que ele é bem rigoroso. Depois de um ano, veio o casamento. Com direito a véu, grinalda e festa. Tudo como manda o figurino. Mas ela não ficou muito satisfeita. Primeiro, tudo deu errado. O primeiro vestido que eu comprei pelo site, pela internet, era um vestido de debutante, eu não sabia. Quem queria vender colocou lá como vestido de noiva. Comprei o vestido, chegou no dia do casamento, assim, nem era pra chegar, inclusive. Chegou no dia do casamento, eu coloquei o salto e ele não conseguia andar. Eu só fui perceber no próprio salão. Ela chorou muito, ela levou muito a sério tudo aquilo. Eu concordei de que a gente refizesse a festa, né? Nós começamos tudo de novo, só que eu não pensei que ela ia correr tão rápido atrás de tudo, né? Quem não gostou da ideia foi o pai. Casar, todo mundo quer casar, normal. Agora chegando no outro ano, vou casar de novo. Eu já estranhei aqui. Peraí, palhaçada agora? Todo ano quer casar? Que troço é isso? É tanto que eu nem fui.
E a segunda comemoração aconteceu, mais elaborada do que a primeira, o que também não agradou. Esse é o vestido do segundo casamento. Sim. Horroroso porque ele tem essas pedrarias aqui de plástico. Hoje, entendendo de vestido realmente de noiva, de forma nenhuma. Até a noiva mais simples jamais usaria um vestido desse. Esse é o terceiro vestido, terceiro casamento. Aí o que eu fiz? Eu falei, João, vamos investir no vestido. E aí nós fomos no estilista, muito famoso inclusive. Eu peguei uma foto de um vestido de alta costura na internet de outro país. E ele não conseguiu fazer esse vestido pra mim. E aí ele fez esse vestido de bate-pronto, rápido ali, com 3 costureiras. Pra você ter uma ideia, eu fui fazer o dia da noiva, nos Jardins. Quando foi meio-dia, ele chegou com o vestido e a moça grampeou a barra. Aí eu contratei um carro rosa, quis fazer uma coisa maravilhosa. Casei em Mogi, muito longe mesmo, o pessoal não conseguia chegar. Tive que alugar um ônibus pro pessoal, quem não tinha carro. E até quem tinha carro, né, João? Dificílimo. Pensa no fim do mundo, era lá, mas o sítio era maravilhoso e eu quis casar ali. Pra você, parava ali na terceira? Parava na terceira. E foram 13 renovações, ou seja, uma festa para cada ano de casado. Somando 5.000 fotos, 13 vestidos, coroas, buquês, DVDs, aluguel de carros, tudo não saiu por menos de R$500 mil. João acredita que valeu a pena. Conforme ela vai entrando, vai passando 1000 coisas na cabeça. Tudo que a gente já viveu, das dificuldades, das coisas boas, tudo, né? Passa como se fosse um filme na cabeça. A festa é o mais importante? Não, a festa não. O importante é você viver o dia a dia mesmo com seu esposo e ser feliz, né? Essa é a 14ª vez. Dá um friozinho na barriga ainda? Dá, lógico. Nossa, eu fico 2 dias sem dormir, pra você ter uma ideia. Essa busca pela perfeição, cabe aqui dizer, ela nunca será saciada. Você vê que para o João, tudo já está perfeito. Já foi perfeito até o terceiro, né? Pelo menos Renato, no terceiro. Eu não conheço nenhuma noiva que tenha dito assim, olha, o meu casamento foi perfeito, não teve nenhum problema. E o que é perfeição? Quem define perfeição? Para o João já foi perfeito. Para Simone, até hoje, ela não conseguiu alcançar a perfeição. Agora, Renato, eu acho que vale a pena a gente mostrar algumas cenas, algumas fotos do nosso casamento de coisas que deram errado. Por exemplo, a gente começou, eu entrei, a música não funcionou, tá? Quando o Renato me pegou do meu pai, ele não pegou. Foi ela que me carregou, não foi eu que a carreguei o altar. A minha irmã que pegou o buquê caiu no chão. Então, assim, deu tudo errado, deu muita coisa errada, mas a gente tem boas memórias. E hoje não vivemos só momentos felizes, mas todos os dias, né? Bom, você sabe que nem toda noiva casa de branco. Aliás, em algumas partes do mundo tem costumes que usamos aqui que podem até pegar mal, né? Vamos saber como são as cerimônias de casamento em outros países. Acompanhe. Você pode se surpreender com os costumes e tradições de casamento de outros países. Aqui, as mulheres ficam apavoradas com a possibilidade de alguém vestir o mesmo modelo que elas numa festa. Já nos Estados Unidos, é comum que as madrinhas se vistam iguaizinhas dos pés à cabeça. Na Grécia, não pode faltar a quebra de pratos. É uma tradição milenar que simboliza desapego aos bens materiais e alegria. Mas por causa dos grandes prejuízos e risco de acidentes, o costume tem perdido popularidade nos bufês do país. Na China, nada de branco. Lá, as noivas gostam mesmo do vermelho. A cor representa o amor, alegria e sorte para os chineses. Dourado, símbolo de riqueza, também agrada por lá. Este casal brasileiro segue os costumes hindus e decidiu se casar nas mesmas tradições. Num dado momento da cerimônia, eu aplico um pó vermelho na cabeça dela e marco a testa dela com esse ponto vermelho. Isso, na cultura hindu, já demarca ela como uma mulher casada, se tornando minha esposa. Isso é suficiente para qualquer hindu identificar que ela é uma mulher casada. Os costumes são bem definidos. Para os indianos, quando um casal decide pelo casamento, ele está consciente que vai se casar com a família do outro também. A cerimônia é bem alegre e eles fazem alguns rituais para garantir sorte e se livrarem de toda energia negativa que possa atrapalhar o casamento.
Pois é, você vê que não há uma maneira só de celebrar o casamento, né? As culturas fazem cada um segundo as suas tradições. Agora, uma curiosidade. Vocês sabiam que o docinho bem casado é típico aqui do Brasil? E diz a lenda que traz sorte aos noivos? Bem casado, né? Quem dera que todo casamento, toda festa de casamento, dera. que tivesse um doce de bem casado realmente resultasse no casal. A gente ia dar de graça para todo mundo. Daria. Bom, tradições à parte, veja só este casamento. Ela tá preocupada com tudo pegar fogo. Agora. Eu gostaria de saber se eles lembraram de dar máscara de oxigênio para os convidados, porque, olha, a fumaça estava pesada ali. Risco de incêndio. Não façam isso em casa. Não tentem fazer isso no casamento de vocês. Bom, até o meu pinguim aqui riu dessa. Nós juntamos algumas mulheres que atualmente estão solteiríssimas, mas que ainda não desistiram do sonho de se casar. Acompanhe. Nós estamos aqui com 5 mulheres bonitas, independentes, bem resolvidas e todas já viveram algum tipo de relacionamento, só que continuam solteiras. Por que será? O meu não deu certo por traição. Ciúmes, desconfiança, acho que eu fui insegura em alguns momentos. Falta de maturidade mesmo, das duas partes. Chegou num ponto que nós éramos mais amigos do que namorados. Eu era muito nova, queria viver várias coisas, descobrir o mundo. E ele já queria casar, já queria uma coisa mais séria. E o relógio biológico? Ele começa a apitar, fala assim, olha, eu tô com 40, tô com 30 e poucos, mas eu quero fazer uma família. Isso é uma preocupação? A sociedade não me cobra nada, quem cobra é a minha mãe. A minha mãe também tá orando. Então, família, né? Minha mãe tá orando lá. Mas... Então, a família, existe uma cobrança na própria família. Não, é só a mãe. Não tem piadinha? Tem muita piada. Mas a gente já tá descolada, assim, das piadinhas. Tem que entrar na brincadeira. Ah, tia Zona, a tia chegou, a tia não sei o que. Tá bom, tia, mas eu sou tia-avó. Né? O que a gente vai fazer? O que você procura num homem? Ah, eu acho que uma pessoa que seja divertida, bem-humorada, alegre, de bem com a vida. Acho que é bem legal, né? Eu também acho isso. Uma pessoa positiva, uma te pessoa faça dar risada. Que seja uma boa companhia e uma pessoa que goste de mim. O homem, ele gosta um pouco de fragilidade, de gosta poder cuidar, de proteger. Quando você fala que a pessoa certa ainda não apareceu, o seu nível de exigência hoje é maior do que era antes? Ah, ficou um pouco maior. Eu acho que eu tô mais exigente hoje em dia.
E não é porque eu quero, é porque acho que também a idade, o tempo, o meu próprio lado profissional também. Então, já que vocês estão com esse discurso, eu quero saber, você quer casar? Eu quero, né? Eu tenho sonho de ter uma família, filhos. Só que é antagônico, né? Com a chave ser solteira. Mas eu acho bom porque é a opção que eu tenho no momento, né? Eu acho que quando acontecer, eu vou saber e vou querer casar. E você? Espero que você convide. Eu quero casar, sim, porque... Já idealizou seu casamento? Todinho. Já sei que eu vou entrar cantando. Não, o vestido ainda não tenho, mas eu já imaginei assim, quero chegar de helicóptero, quero entrar cantando, quero uma orquestra. Eu, lógico, só não tenho noivo. Então vamos aproveitar esse momento para fazer uma pergunta para o Renato e para a Cris. Quem sabe eles podem ajudar vocês. Vamos lá? Renato e Cris, vocês concordam com a tese de que mulheres independentes e seguras assustam os homens? Renato e Cris, o que eu devo fazer para ser pedida em casamento? Antes de responder essas perguntas, eu queria falar uma coisa. Mulher encalhada, homem encalhado, é um estado mental, não é uma coisa real. Porque encalhado é o solteiro que não faz nada para se preparar para ser uma pessoa casada. Você fica encalhado na cabeça. A pessoa, seja a mulher, seja o homem, que quer um dia se casar, tem que começar agora, mesmo sem namorado, sem ninguém, começar a se preparar para ser o homem ou a mulher casada. Ora, você nunca iria sonhar em se tornar um médico sem você primeiro começar a estudar medicina, se preparar para chegar no dia em que você vai poder operar, cuidar do seu primeiro paciente. Então, o solteiro encalhado é aquele que não se prepara para se tornar um marido ou uma esposa lá no futuro, mesmo sem ninguém atualmente. Bom, então vamos à pergunta dela. Essa primeira pergunta, se os homens se assustam com mulheres independentes. Pode falar. Não, pode ser que sim, porque muitas mulheres independentes, infelizmente, confiam mais nessa independência do que nos homens. Então, é aquela coisa, você precisa da sua independência. Mas o que muitos homens entendem muitas vezes é que isso é mais importante que eles. Então, isso sempre vai vir em primeiro lugar. Então, isso assusta. O que eu vejo é que homens de verdade não temem mulheres independentes, eles temem mulheres snobs. Mulheres que esnobam os homens, que fazem os homens se sentirem desnecessários na vida delas. Um acessório. Exato. Né? Então, por aí é o que eu vejo que é o problema. E a segunda pergunta foi, como faço para um homem me pedir em casamento? Eu ligo essa resposta à primeira coisa que eu falei, do encalhado, da encalhada. Se você vai se casar, um homem quer uma companheira, quer alguém que venha cuidar dele, alguém que venha respeitar as opiniões dele, fazê-lo se sentir necessário na sua vida e não um acessório. Então, tudo isso é um processo. Há muitos conceitos que as mulheres solteiras, também os homens, hoje em dia, estão abraçando que são anti-casamento. É interessante que muitas pessoas gostam de falar o que elas querem no parceiro. Ah, eu queria um marido assim, eu queria uma esposa assim. Mas elas não pensam que elas precisam trabalhar nelas. Elas precisam ser essa pessoa. Então você quer uma pessoa que seja romântica, fiel, companheira? Seja essa pessoa. Você sendo essa pessoa, você vai já ter o perfil para aquela outra pessoa. Bom, e afinal, por que o gasto no dia do casamento pode ser tão prejudicial ao seu bolso quanto ao casamento, que é o que foi estabelecido por aquela pesquisa que falamos anteriormente? Vamos então às razões. Tem duas coisas, né? Quando se gasta muito, se entra em dívidas, o que começa a ser um motivo de atrito entre o casal. Além disso, o subconsciente do noivo pensa assim, bom, eu já fiz de tudo, né? Enquanto que, na verdade, os dois só estão começando ali, naquele dia. Ele pensa assim, no dia do problema, quando começam os problemas no casal, depois do casamento, ele logo vai jogar na cara dela e falar assim, mas peraí, pô, você não tá feliz com tudo que eu fiz? O anel que eu te dei. Olha o que a gente fez, a festa que eu dei pra você, a festa que a gente teve. Quer dizer, ele acha que o trabalho dele acabou com tudo aquilo que aconteceu no dia do casamento. Pode acontecer isso. Estou falando que todos pensam assim. Quer dizer, as pessoas investem muito no dia, ao invés de investir assim na ideia. Eu vou me casar com você e eu serei fiel a você e eu vou sacrificar por você. Então, no dia que tiver problemas, ela vai lembrar daquele voto que ela fez. Todas aquelas preparações para o dia do casamento são basicamente por razões emotivas. É para gerar uma boa sensação emocional
no dia da Às cerimônia. vezes não é nem para o noivo ou a noiva, mas para a família. Para todo mundo, né? A lembrança, né? A sensação emotiva. Para um casamento funcionar, você tem que investir no racional. O que é o mais importante que os noivos têm que levar para dentro do casamento? É quão de palavra os dois são e se estão preparados a empenhar essa palavra um para o outro. Se você não tem palavra, você é uma pessoa que muda seus votos, que muda seus planos, que não permanece nos seus objetivos até o fim, então provavelmente você não vai conseguir permanecer no casamento quando os problemas surgirem. É importante que para o dia do casamento vocês se perguntem: eu estou preparado para empenhar a minha vida, a minha palavra, a minha honra em lutar por esse casamento com esta pessoa até o fim da minha vida? Se a sua resposta é não, ou não sei, qualquer coisa a não ser o sim, então não case. Por mais que você venha gastar, vai ser só dívida e perda de dinheiro. E sobre por que esse ainda ser o sonho de muitas mulheres, é simples. O dia do casamento é uma forma do seu amado oficializar o relacionamento que ele quer ter com ela para o resto da sua vida. Ele está dizendo para todos, família, amigos, colegas de trabalho, que ele decidiu deixar de ser solteiro para ser um homem casado. E isso traz segurança para a noiva. Muitos casais que moram juntos têm problemas sérios de ciúmes e desentendimentos só porque estão morando juntos e não estão casados. Então pense nisso. Não saia daí, veja o que preparamos para você no próximo bloco. O que fazer quando seu marido só quer dormir? Você cai no sono e você deixa de fazer qualquer coisa mesmo. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? Hoje vamos ajudar um casal que nem chegou aos 35 anos e a esposa já reclama que o marido só pensa em dormir. Mas para o Emerson, o que atrapalha mesmo é o estresse da esposa. Laboratório neles. Uma coisa que também me deixa muito chateada com você é que você é muito apegado ao sono. Você gosta muito de dormir. Você cai no sono e você deixa de fazer qualquer coisa mesmo. Se for pra gente fazer amor e tudo, você não quer saber. Você vai dormir. Você quer o quê? Que eu vou dormir 2 horas, sendo que de manhã eu tenho que levantar para ir trabalhar. Você acorda 10 horas, 9 horas da manhã, eu não. Eu tenho que estar 7 horas da manhã. Queria que você pelo menos reservasse um final de semana, uma vez ou outra, mas você não. Eu já perguntei para você se é algum problema, se era eu. Já falei pra gente procurar uma ajuda, um médico. E você falou que não é nada. Se eu deixar, demora 1 mês, Emerson. Você fala, você devia tomar atitude de chegar também em mim, não. Você deixa rolar. Isso que é o erro também. Você quer que eu sempre vá. E eu fiz um teste, né? Eu não devia nem ter feito isso com você, mas eu fiz. Eu falei, não, eu vou ir lá pra ver se é isso mesmo. E você não gosta que te acorda, né? Você fica muito bravo. Você sabe disso. E eu não vou ficar te acordando, ser bravo pra gente fazer amor. Pra mim não compensa. Também tem que ver suas atitudes também. Porque tem hora que quando eu chego em casa, você tá com a cabeça desse tamanho assim. Vou falar alguma coisa pra você, você chega com 2 pedras na mão. E eu fico como? Eu chego em casa, preciso de um carinho, você não me dá. E aí? Você quer que você chegue e eu fale amor, te abrace, te beije. Eu já tô irritada por causa disso. Você sabe que eu fico até nervosa. Você vê que quando a gente faz, eu fico de boa. Não é não? Não. Não? Porque toda vez você fica estressada. Eu não sei por quê. É quase criança, né? Você fica estressada. Não, mas eu fico estressada com isso também. Principalmente com isso. Eu faço questão.
qualquer coisinha você se estressa. Sabe por que eu me estresso? Porque tudo você fala aqui depois. Você pensa que o homem é igual as mulheres que faz tudo de uma vez só. Mas o homem não é assim. O homem, tipo assim, você tá fazendo aquilo ali, tem que pôr o foco naquilo ali. Se tirar o foco daquilo, o que acontece? Aí ele esquece da outra coisa. Acho que você não entendeu ainda como o homem é. Eu sei que o homem não é igual à mulher, mas você é muito esquecido. Tudo que eu peço para você fazer, mas você faz pela metade. Se eu dou opinião, você não quer ouvir, depois dá tudo errado e você volta e fala o quê? Ah, amor, vacilei mesmo, né? O problema é o quê? Que nem eu tô fazendo serviço lá e eu chego, aí você chega assim, eu faço uma coisa, você já olha assim, você já olha, você não olha com aquela cara assim, fala assim, não, tá certo, dando aquela força pra mim. Você não faz isso. Você nunca fez isso, você sempre põe eu pra baixo. Eu vejo que a Leandra usa muito os termos generalizadores, né? Tudo que eu falo para você, ou toda vez que eu procuro você, sempre você é assim. Então, Leandra, uma dica que você já pode aplicar imediatamente com resultados imediatos é parar de usar os termos generalizadores, como tudo, toda vez, sempre, você nunca, é sempre assim. Pare, porque isso não é verdade. Com certeza, não é sempre daquele jeito, não é nunca de um jeito. Você tem que simplesmente focar no assunto em questão e não generalizar uma situação e julgar o passado inteiro por aquela situação negativa. Isso faz com que o Emerson se irrite. Claro, ninguém gosta disso, nem homem nem mulher. E uma das coisas que ele reclama principalmente é que ele se sente colocado para baixo pelas palavras dela. Você vê que a Leandra faz tudo errado para criar um clima em casa, tá, Leandra? Porque você está reclamando que ele não te procura à noite. Mas quando ele chega em casa, você está com cara amarrada. Aí você coloca ele para baixo toda vez, tudo que ele tenta, e você fica reclamando que ele não toma iniciativa, que ele não é isso, que ele não faz aquilo. Então, é claro que chega à noite, ele já está cansado, ele vai dormir, porque não tem clima entre vocês. E o sexo não é assim, uma coisa, vamos ligar o botão e ter sexo. Não é assim. Então, você vê que as consequências, né? Porque as pessoas só têm olhos para as coisas que elas não gostam, né? Meu marido não faz isso, não faz aquilo outro. Mas não vê que às vezes tem coisas que elas fazem que fazem o marido agir daquela forma, ou a esposa. Ele reclamou do tempo que tem para dormir. Então vocês têm que combinar a que horas as luzes vão se apagar. Porque realmente, né? Se ela vai acordar ele... Ou se ele dorme 2, 3 horas por noite, poucas horas por noite, tem que acordar bem cedo, é difícil para ele. Então, é claro que ele está pensando lá de manhã quando ele for acordar. Então, vocês têm que combinar a que horas as luzes têm que se apagar. É meia-noite? É 11 da noite? Qual for o horário que dê tempo suficiente de descanso para vocês e dê o tempo para vocês namorarem, vocês têm que concordar neste horário e respeitar este horário como uma regra. Então, vocês vão ter que talvez antecipar o jantar, colocar as crianças na cama mais cedo, fazer os ajustes necessários para proteger esse tempo do casal, ok? Ele reclama da iniciativa, você disse que já tomou a iniciativa, mesmo assim não ajuda. Mas você tem que tomar a iniciativa em conjunto com outras coisas. É claro, Emerson, que você não pode ficar esperando a sua mulher tomar iniciativa. Nem a Leandra pode ficar constrangida de tomar iniciativa alguma vez. O que não pode acontecer é que quando um toma a iniciativa, sempre encontra a rejeição do outro. Isso desmotiva da próxima vez iniciar qualquer coisa. Então, toda vez que o seu parceiro iniciar, responda à altura, não rejeite, porque toda rejeição prejudica a próxima tentativa do casal, ok? Nós vamos continuar assistindo para dar os conselhos finais. Quando você ficar reclamando, acaba dando tudo errado. Você entendeu? Se você para de reclamar menos e age mais, eu tenho certeza absoluta que as coisas vão dar certinho. Também tem outra coisa também que eu tenho para falar para você, que eu não gosto, que você sabe que eu fico revoltado. É quando eu chego em casa do serviço e a casa está bagunçada e você está em casa. Quer saber por quê? Porque você não dá mama, você não cheira leite.
Não, mas não tem nada a ver. A sua filha, a Poliana também, ela também não dá leite. Ela não dá leite, mas ela faz as coisas também. Mas entendeu? você sabe, mas que ela, quando eu tô em casa, ela quer ficar em cima de mim, ela é um bebê, Não, ela acabou de fazer um ano. Eu tô falando assim, eu tô falando pelo horário. Porque quando eu arrumo, ela tá dormindo. Então quer dizer, dá tempo sossegado de chegar e arrumar. Mas não, você acorda praticamente quase junto com ela. Mesmo com tudo isso que a gente acabou de conversar aqui, eu acredito, né, nesse relacionamento, em nós. E eu amo você, né? E eu queria que você mudasse pra gente ser mais feliz, né? Eu amo você e tudo. E nós vamos lutar até o fim, nós vamos mudar essa situação aqui, essa conversa que nós tivemos aqui hoje, entendeu? Eu vou se esforçar pra mudar esse meu jeito, entendeu? E isso aí. Ok, então vamos ver onde que vocês podem mudar ainda mais, além do que falamos anteriormente. Bom, Leandra, vou começar com você, querida. Olha só, você precisa ser uma esposa mais dedicada, tá? Quando você sabe que o seu marido vai chegar em casa uma certa hora e aquele momento do dia, normalmente você está estressada, de cara amarrada, porque tem muita coisa, as crianças, enfim. Então, procure um tempinho antes para desestressar, toma um banho, sabe? Se arruma, dá um jeitinho na casa, espere o seu marido quando ele chegar, que ele venha ver que você está esperando por ele. Isso vai criar um clima entre vocês. E ao invés de você ficar apontando as coisas que ele não faz, quando ele está em casa, veja o que ele fez. O que ele fez? Ele fez uma coisa, das 10.000 coisas que você pediu para ele fazer, ele fez uma coisa. Puxa, bacana, obrigado por ter feito aquilo. Olha, eu fico tão feliz quando você faz isso. Isso incentiva o marido a fazer mais daquilo. Então, é assim que você se torna uma esposa agradável e atraente para o seu marido. E também, como ele reclamou aí, que você não acredita nele. Basicamente, ele se sente um fracassado, ele nunca se vê adequado à altura das suas expectativas, porque você muitas vezes critica os esforços dele e aponta o dedo, eu te avisei, quando ele fracassa. Muito bem. Você tem que se tornar fã do seu marido. O que é o fã? Todo fã de um time, quando o time perde, ele não critica o time. Ele fica triste porque o time perdeu. Mas ele fala, da próxima vez a gente vai ganhar. A gente perdeu agora, mas da próxima vez a gente vai ganhar. Perdemos o campeonato, mas eu lembro que o campeonato de 95 a gente ganhou. Então, o fã, ele está sempre lembrando os bons momentos e esperando que, ainda que o momento atual seja ruim, ele está olhando lá para frente e vendo, vai chegar um momento melhor. É assim que você tem que ser com seu marido. Se você sempre criticar os fracassos dele, as limitações dele, ele nunca vai ter incentivo de melhorar. E normalmente, Renato, diga-se de passagem, quem reclama mais é a pessoa que mais precisa mudar. Normalmente é assim. Então, Leandra, você reclamou bastante do seu marido. Inclusive, você falou nunca, jamais, sempre, o tempo todo durante o laboratório. Comece a olhar para você e ver o que você pode fazer de diferente. Você vai ver que a sua mudança, Leandra, vai mudar o seu marido. Ele vai mudar. Você vai ver que o seu marido vai se tornar um outro homem. E só com a sua mudança. Quer dizer, se ele mudar também, antes dela mudar, vai ajudar. Mas eu estou falando que se ela mudasse esse jeito dela, ser uma esposa diferente, ela ia ver muito mais fruto no casamento dela, especialmente à noite. É claro, Emerson, que você tem a sua parte também. Eu vou dar uma tarefa para você. Você vai adquirir o DVD Sexo em um Casamento Blindado. Visite o site casamentoblindado.com, uma palestra que Cristiane e eu fizemos sobre o tema de sexo na vida do casal. Você vai assistir esse DVD juntamente com a Leandra e vocês vão praticar isso. E isso vai dar uma outra vida para a intimidade de vocês. Sexo em um Casamento Blindado, no site casamentoblindado.com. Leandra e Emerson, preste atenção no que esse casal, que também estava com o casamento em ruínas, fez. Ele trabalhava demais, querendo me dar o melhor e deixou de me dar mais atenção. Pela minha mente não estava se passando nada, porque eu estava tão envolvido ao trabalho, então para mim estava normal. A atitude que eu tomei foi de me isolar e nesse isolamento eu comecei a sair sozinha.
foi aonde eu conheci uma pessoa, que essa pessoa, infelizmente, ela me dava tudo o que ele não me dava. Foi aí que veio a nossa separação. O Jacques já estava em seu 2º casamento e não queria fracassar novamente. As palestras do Renato e da Cris foram o caminho que ele encontrou para salvar a relação. Quando eu cheguei lá e vi o Renato falando sobre que eu tinha que mudar eu mesmo, eu vi que estava totalmente errado. Para ter uma grande esposa, para ter uma esposa maravilhosa, também tinha que ser um grande homem. Mesmo no começo, eu estando emburrada, às vezes a gente ficava uma cadeira aqui, eu numa cadeira ali, foi uma luta na verdade, no começo, mas eu comecei a ver a mudança nele, né? Ele começou a ficar mais carinhoso, começou a me entender, a conversar mais comigo, a me respeitar mais e a gente começou a conversar mais sobre nós mesmos. Então eu comecei a me aproximar dele de novo. Antes, colocava tudo, completamente tudo, menos a minha esposa em primeiro lugar. E hoje é totalmente o contrário. Então eu comecei realmente a me cuidar mais, a me valorizar mais e dar mais crédito à minha pessoa e não colocar ele como principal da minha vida, e sim eu primeiro. Agora sim nós encontramos a verdadeira felicidade. Você viu aí que o Jacques foi o primeiro a buscar as palestras que nós fazemos para salvar o seu casamento. A esposa o havia traído e não estava interessada em restaurar a relação. Mas por causa do esforço dele, apesar de sozinho inicialmente, hoje os dois estão com o casamento restaurado. Isso responde a todos vocês, alunos, que vivem reclamando e dizendo assim: ah, o meu marido não me ajuda, o meu marido não quer investir no nosso casamento, a minha esposa não faz a parte dela, então não adianta, uma andorinha sozinha não faz verão. Mentira! O Jacques foi uma andorinha sozinha e hoje os dois estão voando no verão do casamento deles. Então, se você quer salvar a sua relação, mesmo que o seu parceiro não queira atualmente, dê o primeiro passo, seja o mais forte da relação e venha participar das palestras. Nossas aulas são ao vivo, presencialmente, todas as quintas-feiras. Você é bem-vindo às 8h da noite aqui no Templo de Salomão. E lembre-se que as portas se fecham 5 minutos antes de começarmos, sem sessão, portanto não cheguem atrasados. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, com estacionamento amplo e creche para os seus filhos, tudo gratuito. Esperamos todos vocês por lá. O que fazer quando você não consegue demonstrar amor ao seu próprio cônjuge? Será que isso é algo que se pode aprender? Esse é o problema de uma aluna que nos escreveu. Vamos assistir a simulação para saber por que isso acontece. Renato e Cris, preciso de uma ajuda para entender o que está acontecendo. Quem é que traz dinheiro para você? Tive uma infância muito conturbada pelo relacionamento dos meus pais. Aí, olha seus filhos aí que estão passando. Eles não demonstravam amor algum entre si, muito menos para os filhos. Isso é pra ela ver o tipo de mãe que ela tem. Porque eu não tô aguentando mais você. Com 18 anos eu resolvi sair de casa. Eu pensei que seria mais feliz, longe de tudo que vi, mas foi só decepção. Eu fiz comida, seus filhos comem toda hora. Alguns anos mais tarde, conheci o meu marido. Nossa relação começou em festas, meio a bebidas e outras coisas. Boa essa banda, né? E o drink, tá bom? Aos 25 anos eu decidi engravidar. Coisa mais linda. A maternidade mudou muito os meus pensamentos. Eu consigo demonstrar amor pelo meu filho, mesmo não tendo recebido. Oi, amor. Mas quanto ao meu marido é diferente. Beleza? Quando eu decidi ficar sóbria, percebi que eu tinha cometido um engano. Tudo, né? Quer um golinho? Não. Tão gostosa essa cerveja. Não consigo demonstrar amor. Não consigo admirá-lo em nada. Isso se arrasta há 15 anos. Já fiz várias tentativas de renovar esse casamento e até agora, nada.
jantar especial pra gente. É seu aniversário? Esqueci? Não. Ah, então tá bom. Eu reconheço ser a maior culpada de tudo isso. Só que eu não consigo olhar para esse homem e desejá-lo, chamá-lo de meu marido. Cris e Renato, eu preciso da ajuda de vocês. Então, você consegue demonstrar amor para o seu bebê, mas não consegue para o seu marido. Você acha que o seu casamento talvez foi fruto daqueles momentos de balada em que vocês bebiam e agora que você acordou no casamento, você acha que não consegue amá-lo ou nunca amou. Bom, sabe o que vai acontecer com o seu bebê quando ele crescer? Você terá momentos em que você vai pensar assim, esse não foi o filho que eu criei. Esse não foi o filho que eu ensinei, que eu eduquei. Por quê? O seu filho vai ter atitudes, comportamentos, simplesmente que você não vai gostar nada, nem um pouco. E vai ser difícil você sentir amor por eles naquele momento, por ele naquele momento. Mas, ainda que você não sinta amor, você sempre vai amá-lo. E por causa desse amor que você tem dentro de você, você vai fazer as coisas certas pelo seu filho. A mesma coisa é com o seu marido. Você sentia no início uma atração muito grande. Agora, depois do casamento, você não sente mais, não consegue demonstrar amor. Por quê? Porque a situação mudou, vocês estão vivendo de forma difícil, diferente, ele está bebendo e tudo mais. Mas você está falhando no fato de não demonstrar, não fazer, expressar fisicamente como você atualmente faz com a sua criança e vai continuar fazendo a sua vida inteira por esta criança, mesmo que ele, como adulto, como jovem, faça coisas que te irritem. O amor não é feito só de sentimentos. As pessoas erram e pensam, eu não amo mais, por quê? Porque elas não sentem mais aquilo que elas sentiam no início. Mas elas precisam entender que amor não é sentimento 100% do tempo. E está claro que o seu marido precisa de ajuda, né? Então, o que você faz quando você sabe que uma pessoa não tem capacidade, por exemplo, de andar? Que ela não tem como andar porque ela tem problema nas pernas. Você espera que ela ande? Não, né? Porque ela tem problema nas pernas. O seu marido ainda vive como você o conheceu, ele ainda bebe muito, ele não tem uma vida como a sua mais. Você parou, mas ele não parou. Então ele ainda vive naquela fase dele, ele precisa de ajuda. Ele precisa, sei lá, de se libertar desses vícios. Você precisa ver que ele precisa de ajuda, ao invés de ficar criticando que ele ainda está nessa fase. Como esposa, é sua obrigação de ajudar o seu marido, assim como seria se ela estivesse nessa situação, ele teria a obrigação de ajudá-la também. Exato, ele tem os erros dele, está errando muito, mas como a Cristiane falou, a sua maternidade mudou você, mas não mudou a ele, a paternidade não mudou. Então, ao invés de ficar esperando sentir amor, faça as coisas que uma pessoa que ama faz ou deveria fazer. Seja gentil, seja uma esposa que vem auxiliá-lo. Se ele está com problema da bebida, então converse como que a gente vai tratar desse problema, porque você agora é pai, você não pode continuar com esses comportamentos do passado. Se ele não coopera com você, você vai ter que ser um pouco mais firme, colocar condições para continuar a relação, que ele tem que buscar ajuda. Então você vai agir como uma pessoa que ama. E quando você age como uma pessoa que ama, então os sentimentos seguem as atitudes. Não espere sentir para fazer, faça para depois sentir. É assim que você reacende a chama do amor na relação. E se você também está numa situação difícil no seu relacionamento e quer o nosso conselho, visite o site escoladoamorresponde.com e preencha o formulário com a sua questão. Sábado passado, muita gente tomou uma iniciativa importante para melhorar o relacionamento. Foi o dia da Caminhada do Amor. Milhares de pessoas, solteiros, casados, namorados, noivos, até os enrolados, saíram para conversar e aprender mais sobre o amor inteligente. E com certeza quem participou aproveitou muito. Se você não pôde ir, veja o que perdeu. Vamos mostrar como foi a caminhada no Brasil e no mundo. Acompanhe. Essa foi a 4ª edição do The Love Walk, a Caminhada do Amor, que aconteceu simultaneamente em diversos países. São
Paulo teve o Parque do Ibirapuera como cenário escolhido para a grande concentração de aproximadamente 3.000 pessoas. Eu estou aqui no Parque do Ibirapuera e vou acompanhar tudo isso bem de pertinho. Eu e a repórter Adriana Amaral. Cris, essa já é a 5ª caminhada, né? Nossa, é. Todo mundo que fez desde a primeira e a 4ª, mas nós fizemos uma extra. A primeira foi na África? Foi na África, só nós dois. Foi o que deu início à ideia, né? Porque foi tão bom para nós. E depois, na altura, nós não pensamos nisso, mas depois, quando a gente intensificou o trabalho com os casais, nós pensamos, aquilo foi tão bom para nós, com certeza será bom para os outros. A gente no dia a dia, na correria, com filhos e tudo mais, trabalho, então a gente não tem muita oportunidade de colocar alguns pontos, né? Pontuar algumas coisas importantes no relacionamento, né? Na família em si, né? Pauta já tá no bolso. Com certeza, engatilhada aqui pra gente trazer à tona tudo que precisa ser resolvido hoje. Olha só, até para quem já tem muita experiência, vem fazer a sua caminhada. Vocês acham que podem ainda descobrir fatos novos, mesmo com 40 anos de casados um do outro? Não há dúvida, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa e descobrindo alguma coisa. Vocês conseguem ter esse tempo de parar para conversar? Não, de jeito nenhum. Difícil. É difícil. Com que base foi feito esse questionário? Nas suas próprias experiências ou não? Nas nossas experiências, é o conjunto das experiências nossas pessoais, esses anos conversando sobre nós, conversando sobre as pessoas que a gente aconselha, que depois de cada aconselhamento de casal que a gente faz, a gente tem o debrief, né? O que aconteceu ali, por que aquela pessoa está falando aquilo, e a gente vai acumulando isso e descobrindo, olha, se as pessoas tão somente tivessem esse tipo de conversa ou soubessem isso sobre o parceiro. Então, isso é um resultado de todos esses anos. Tem alguma pergunta que está fora dessas perguntas que você deseja fazer? A gente vai fazer, né? Pegar de surpresa. As perguntas, sei lá, são um pouco estranhas, mas é legal. Por que são estranhas? Porque são coisas que você não fala assim muito fácil para outra pessoa. Tem alguma pergunta que te surpreendeu aí dentro? Algum assunto que você tem em abordar comigo e se eu prometer compreensão, perdão e uma atitude positiva, você se abriria comigo? Uma que foi engraçada foi a da nossa relação, né, sexual. Foi uma coisa que eu não esperava. Se não tivesse essa pergunta lá, nunca vocês fariam essa pergunta um para o outro? Nunca. A gente tem 2 anos de casado, né? Eu sou um pouco mais velho do que ela. Então, pra mim, eu sou muito daquele tipo de pensar que tá tudo bem. E não tá. Aí ele conseguiu entender, né, um pensamento que eu tinha e ali a gente conseguiu ter mais a proximidade um com o outro, né? E isso foi muito bacana, até divertido pra gente entender isso, aprender isso um do outro. Já vamos colocar em prática hoje, gente. Eu não podia perder essa piada. Quando eu recebi o kit que ele trouxe e levou pra casa, eu achei que eu já sabia tudo. Falei assim, não, a gente já se conhece, a gente conversa bastante. Só que na hora que a gente tá conversando, ouvindo o outro, a gente vê que não é bem assim. O que te surpreendeu hoje aqui? Aqui, o que me surpreendeu é que eu acho que eu tava fazendo bem menos para ela do que ela merece. Né? Valeu a pena? Valeu muito a pena. O clima da caminhada se espalhou por todo o Brasil. Cerca de 26.000 pessoas de vários estados participaram. Porque aqui a gente já vai estar sabendo, né? Para quando chegar lá na frente, a gente cuidar um do outro, orientar um ao outro. É tipo uma prevenção, né? Vamos estar prevenindo problemas lá na frente, no futuro, né? Então essa caminhada do amor é importante para isso. No mundo inteiro, os casais aproveitaram esse dia para praticar o diálogo inteligente. Já deu para perceber que a 4ª caminhada do amor foi um sucesso. Mas é importante destacar que esse tipo de caminhada pode acontecer todos os dias. Basta escolher um parque ou um local de sua preferência e praticar. Obrigada a todos que participaram e até a próxima. Você vê que a cada ano a caminhada tem mais pessoas participando, né? Que bom. E se você não conseguiu fazer a caminhada, ainda há tempo para você. Tenha certeza que isso vai fazer muita diferença no seu relacionamento. Acesse o site caminhadadoamor.com para reservar o seu kit e saber mais como funciona este evento.
Agora, olha a persistência dessa esposa. Quando todos diziam que era para ela desistir, ela se manteve firme. Veja o que aconteceu. Daniele e Matt estavam casados há apenas 7 meses quando o rapaz sofreu um grave acidente de moto que o deixou em coma, respirando com a ajuda de aparelhos. Em entrevista ao canal de televisão norte-americano ABC, a esposa contou que os médicos deram poucas chances de vida para o marido, apenas 10%. Eles chegaram a sugerir que ela desligasse os aparelhos. Mas Daniele não desistiu e levou Matt para a casa da mãe dela. 3 meses depois, o marido despertou. Só que a guerra ainda não foi completamente vencida, já que ele não se lembra da esposa de antes do acidente e ainda precisa de ajuda para as coisas mais básicas, como se alimentar, tomar banho e andar. Para o casal, é o recomeço de uma história de amor que já existe. E enquanto algumas pessoas lutam pela vida, pelo casamento, outras quase se matam na disputa pelo parceiro. Olha só que ideia mais sem noção. 2 mulheres apaixonadas pelo mesmo homem e um teste de fogo, ou melhor, de água. Na China, a ex e a atual namorada de Wu Xia se atiraram num rio para ver quem ele resgataria. Wu havia terminado com a namorada Jun Tang, com quem passou vários anos depois de encontrar seu novo amor, Hong Cao. A ex, que não se conformava com o término, aceitou se encontrar com Wu e a nova namorada para chegarem a um acordo. No entanto, durante o encontro, o clima esquentou e, desesperada, a ex-namorada pulou no rio. Com medo de que o namorado pulasse para salvar a vida dela, a atual não pensou 2 vezes e se jogou também. Wu foi rápido, saltou na água para resgatar a namorada e ligou para o irmão salvar a ex. Felizmente, as duas só tiveram ferimentos leves. Mas e você? O que faria? É cada uma. É o que acontece quando as pessoas não têm mais ideia do que fazer para salvar o relacionamento. Por isso, você tem que ser aluno da Escola do Amor. Aprenda o amor inteligente para não fazer burradas como essa aí. Por hoje é tudo. Vamos ficar por aqui, mas semana que vem tem muito mais. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Tchau.